Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Márcia, tudo bem? Graça e paz. Boa tarde, minha irmã. Bem-vinda. De volta. Tudo bem? Que bênção estar aqui com você. Que saudade, Nayan. Tudo bem com você? Aqui tá tudo ótimo. Tudo tranquilo aqui. Estamos aqui num estúdio improvisado ainda, né? Estou aqui no meu quarto fazendo o programa ainda. A gente está num processo de mudança de estúdio. Levei a Liz na escola agora há pouco, né? Agora 13h, depois vai entrar no programa. E tô aqui com a visita ilustre na minha casa, minha avó tá aqui com a gente. E tá uma alegria danada, tudo sob controle, graças a Deus. E o que a senhora fez nesse tempo aí longe da gente? Conta, né? Porque eu tô curioso. Foram o quê? 2, 3 meses mais ou menos? 3 meses mais ou menos, né? 3 meses. No último programa nós fizemos em novembro, se não me engano, última quinta-feira de novembro. E depois nós entramos aí com reprises de alguns programas, uma série de sequências aí de dezembro, janeiro e fevereiro, né? E estamos retornando hoje, dia 6 de março, que é a nossa primeira quinta-feira, e nossos encontros aqui sempre nas quintas, né? E a saudade... Oi, tá me ouvindo agora, né? Tá me ouvindo agora isso. A saudade que estava de estar aqui ao vivo com os irmãos, compartilhando. E, Nayan, o que eu fiz? Né? Igual no tempo da pandemia, né? Me perguntaram o seguinte, o que você fez na pandemia, né? E na pandemia a gente não podia fazer nada, foi bem complicado, né? Mas na pandemia, eu fiz um mestrado na pandemia. E foi um desafio, mas realmente foi algo que me deu crescimento e também enxergar com outros olhos também, principalmente na visão da espiritualidade, né? E, Nayan, nesses 3 meses, nós desenvolvemos aqui alguns projetos, nós trabalhamos aqui em alguns materiais escritos, que logo vocês vão estar recebendo esses materiais, a gente vai ter esses materiais aí para compartilhar, né? Livro pedagógico, e também acompanhamento com os nossos coordenadores, né? Haja visto que hoje nós estamos com vários coordenadores, vários estados brasileiros com coordenação, nós já estamos com capelania escolar atuando em outros países. Então, assim, além de todos os estados brasileiros, que nós estamos aqui trabalhando nessa orientação, coordenando, suprindo com materiais, com oração, ouvindo, acompanhando os nossos coordenadores, né, que eles vão estar replicando também para os seus capelães estaduais. Nós temos também o pessoal de fora, né, vários outros, e sempre dando assistência. Hoje nós estamos atuando em 4 continentes, né, aqui no Brasil, né, todos os estados brasileiros, estamos na Europa, na África, e no Oriente, né, ali na Ásia, né, e também na América do Norte, né, então vários países aqui também latinos, e todos os estados brasileiros. Isso demanda um pouco de tempo, de caminhar junto, né, e eu estou muito feliz com isso, porque tem surtido aí um efeito muito grande no crescimento dos nossos líderes, no atendimento. Hoje nós temos uma visão para alcançar 50 milhões de pessoas até 2033. Então, nós estamos trabalhando com esse planejamento, que em 2033 são 2.000 anos do Ministério, início do Ministério de Jesus, né? Então, nós estamos trabalhando também para alcançar esses alvos e alcançar um maior número de pessoas. Então, Nayan, foi um tempo assim, está sendo um tempo muito gostoso. A semana que vem, nós já vamos começar com as aulas da capelania. Foram 4.000 inscrições, 4.300 e poucas inscrições, né? E tem curso para os pequenos também. Tem curso para os pequenos capelães, então a gente está trabalhando com várias ofertas de capacitação, de liderança, e alcançando também a nossa faixa etária de 9 a 14 anos, para que eles possam também ter a intencionalidade no seu coração de serem bênçãos nas escolas onde eles estão matriculados. Então, às vezes o pai e a mãe é capelão, agora o filho também vai ser capelão. É tudo entre pais e filhos.
Maravilha, coisa linda. Coisa linda ver o que Deus está fazendo, né, no nosso Brasil, né, nesse trabalho de evangelização das escolas. Que maravilha, muito bom mesmo. Inclusive tem alguns irmãos da nossa igreja que já vão entrar nessa turma aí também, né? Eles fizeram mas fizeram a matrícula, né? Estão já esperando aí começar essas aulas. E vai ser bênção em nome de Jesus. Que maravilha. Bom, a gente estava com saudade, a gente estava, né, querendo muito que você voltasse logo para ao vivo, e vamos aproveitar esse tempo, porque hoje nós temos o início de uma série. Como é que é? Explica para a gente esse tema de hoje aí, Márcia. Isso mesmo, Nayan. Olha, às vezes nós pensamos que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão sob nossos cuidados, eles precisam de necessidades básicas. Mas qual é a necessidade básica de uma criança, né? Teto, comida, roupa, são necessidades, essas são necessidades que não precisam nem ser mencionadas, né? Mas nós vamos começar uma série falando sobre as necessidades, 7 necessidades básicas da criança, e quando eu falo criança, eu falo do seu filho, né? Do meu filho, independente da idade que ele tenha, sempre será nossos filhos, né? E nós vamos trabalhar com o livro base do John Drescher. Ele trabalhou com essa temática, fez várias pesquisas, falando sobre as 7 necessidades básicas da criança para o seu pleno desenvolvimento, para que elas possam realmente levar isso para a vida adulta, né? Para o seu relacionamento adulto, para a sua vida. Então, hoje, a gente sabe que criar filhos não é uma tarefa muito fácil, né? E principalmente agora que mudou tudo, e o mundo aí parece que está girando muito mais rápido, né? Você parece que a Terra está rodando mais rápido, até parece como faz, né? E sem contar essa avalanche de conhecimentos que se precipita na vida dos nossos pequenos, né? E é necessário uma supervisão. Os filhos, eles vão crescendo nessas circunstâncias aí muito diferente de nós como pais, como da nossa geração, né? E por isso que hoje, mais do que tudo, significa que nós precisamos de pais presentes, de bons pais, né? De ter tolerância, paciência, fé, amor, trabalho, para proporcionar essas necessidades básicas para as nossas crianças. E hoje nós vamos falar sobre uma necessidade, que é o sentido de significado, né? Quando a criança tem, o que é isso? O que é o sentido de significado, né? E eles precisam ter essa necessidade básicas da sua vida suprida. E, bom, a educação informal acontece primeiro do que a educação formal, né? A educação informal acontece em nossa casa, nos lares, né? Nos relacionamentos, primeiros relacionamentos da vida da criança, do ser em desenvolvimento, né? E acontece ali com os pais, com os responsáveis, com as pessoas que estão ali cuidando. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre o sentido de significado que as nossas crianças e os nossos filhos precisam. Beleza. Dito isso, já quero convidar você que está ouvindo a gente, tanto quem está no YouTube ou no aplicativo no site, para vir com a gente, comentar, deixar sua pergunta, trocar experiências aqui conosco, tá bom? DDD 11 930 03 03 16 no WhatsApp, ou você pode comentar no chat do YouTube. Quem está no YouTube aí, já deixa o seu like, que é muito importante, clica aí no joinha, compartilhe nossa live, por favor, se inscreva no canal, você que não está inscrito ainda, que é muito importante, e ainda clique no sininho para receber as notificações da nossa Rede 316. Vinheta já pronta para a gente começar, vamos lá. Sextou na Universidade. Opa, coloquei a vinheta errada aqui, coloquei o do Somos Um. Agora vai a vinheta certa. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Pronto, tá valendo Entre Pais e Filhos aqui na 316, 6 de março de 2025, 3 horas e 16 minutos no horário de Brasília. Aumenta o volume e convida os pais que você conhece aí, seus colegas, a galera do trabalho, o pessoal da família, o povo da igreja,
manda para todo mundo aí que esse assunto é interessantíssimo, a gente precisa conversar sobre isso. Necessidades básicas da criança, essa série que está começando agora, e hoje falando sobre essa questão de um sentido de significado. Missionária Márcia Doneda, você pode concluir a introdução e depois a gente parte aqui para as perguntas, né, para o nosso tema de hoje. Fique à vontade, missionária. Tá joia, né? Antes de tudo, quero também mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo nessa linda tarde. A Laurinha aqui em Corumbá, juntamente com o Cleverson, o Luizinho, Deus abençoe. Tem uma galera aqui de Mato Grosso do Sul também estão nos acompanhando, uma Terezinha lá de Angélica, tem um pessoal aqui também de Campo Grande. Um grande abraço para vocês, meus queridos, vocês são bênção. E também todos os nossos queridos ouvintes aí, de todos os estados brasileiros aí, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Bahia, e aí todos, né? Deus abençoe vocês, que alegria estar aqui com vocês. E como o Nayan compartilhou, gente, se você puder também proporcionar para nós um crescimento e também compartilhando a sua história, compartilhando aquilo que realmente faz sentido na sua vida, naquilo que nós estamos falando aqui, fique à vontade, bom? Muito bem, meus queridos. Bom, esse é o nosso tema de hoje, Nayan. Os nossos filhos, eles precisam de um sentido de significado, né? Um sentido de valor, né? Ser reconhecido como uma pessoa de valor, né? E talvez você imagine algo muito, mas muito além, mas no sentido, na concepção da criança, sentido de valor para ela é uma necessidade básica que precisa ser suprida. Interessante que tinha 3 menininhas brincando lá no jardim da infância, lá no pré-escolar, e as 3 menininhas estavam brincando na hora do intervalo. Daqui a pouco, 2 deixaram aquele local onde as 3 estavam brincando e uma ficou sozinha. E as 2 ficaram, as 2 separadas, brincando isoladamente, ignorando a presença da outra amiguinha. E a menininha, então, falou o seguinte: ei, estou aqui. Oh, eu estou aqui, vocês não estão me vendo? E ela, praticamente, a gente sabe que essa criança, essa menininha, não podia se expressar filosoficamente, ela não podia ter uma análise psicológica daquela situação, ela não podia expressar de uma forma teológica, mas essa menininha estava dizendo, se manifestando uma necessidade universal, uma necessidade de ser notada, uma necessidade de ser reconhecida como uma pessoa de valor. Essa mesma necessidade que os nossos filhos têm. Um sentimento, nós precisamos compartilhar com eles um sentimento de valor pessoal saudável, de valor pessoal, ele é básico para que a gente realmente possa ter condições para viver uma vida com segurança. E é interessante, meus queridos, que o indivíduo que julga ser ninguém, por mais que talvez algumas situações aconteçam, mas talvez ele tenha aquela concepção, aquele pensamento sobre si, que ele não tem muito valor, pouco esse indivíduo pode contribuir com o mundo. Pouco esse indivíduo pode contribuir com a vida. Porque ele não se sente digno, ele não se sente uma pessoa de valor, né? E é interessante que isso precisa ser enfatizado, porque o grande mal dos sentimentos de inferioridades começa cedo na vida. Começa quando os nossos filhos, quando as crianças ainda são bem, mas bem pequenas, e elas entendem todo o sentimento, toda a reação, todo o nosso comportamento. Então, talvez você já se relaciona, talvez você conhece, talvez você trabalha, talvez você tenha um relacionamento com uma pessoa que tem um complexo de inferioridade. E é muito difícil você lidar com situações assim. E muitas vezes esse complexo começa cedo, começa bem na idade tenra, né? Então, os seres humanos, eles necessitam de ser notados, eles precisam ser apreciados, precisam ser amados, e foi com essa intencionalidade que Deus fez o homem e a mulher, visto que o Senhor Deus vinha todas as tardes,
estar na presença, dedicar tempo, conversar. Então, reconhecia como uma pessoa de valor, né? Amada, que dedicava tempo, né? E que, querendo ou não, esse ser humano feito por nosso Deus Criador, ele foi feito com uma necessidade de sentido, de significado, né? Então, meus queridos, talvez você pode perceber que algumas crianças algumas crianças pequenas que você convive, muitas delas jogam alguns brinquedos no chão, muitas delas agem com agressividade, muitas delas jogam, fazem coisas destrutivas, né? Às vezes até algumas pessoas falam, mas isso aí resolve com uma palmada, mas olha só, conta que uma vez o professor, ele levou as crianças do primeiro ano para uma fábrica, eles foram conhecer aquela fábrica, e o professor lhe explicou, todos estavam compreendendo, daqui a pouco ele faz uma pergunta, vocês querem fazer aqui alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, então levanta a mãozinha. Rapidamente, o menininho, uma mãozinha esticadinha estava lá, no meio da turma. Rapidamente, então o menininho fez aquela pergunta. Professor, o senhor viu a minha camisa nova? As crianças, elas sempre fazem isso. Eu não sei se você, que já trabalha com criança, no Ministério Infantil, na escola, na sua família, e aí, não era o sentido, não era o contexto dessa pergunta, mas era uma pergunta que o professor disse relacionada à empresa, à fábrica que eles estavam visitando, mas a criança estava chamando atenção para ela. Você viu minha blusa nova? Você viu? Então, o que acontece? A criança busca atenção. A criança, se ela não for notada, se ela não tiver esse sentido de significado, ela começa a expressar no seu comportamento, né? Então, a criança precisa realmente ter esse sentido de significado, de valor. Elas vão crescendo de uma forma segura, né? Interessante, meus queridos, que às vezes a gente fala isso das crianças, mas você já percebeu que se talvez esse comportamento ficasse só nos primeiros anos, né? Porque ser criança é tão rápido, passa tão rápido, né? Mas às vezes esse comportamento ele não termina na infância. Você já viu algum jovem que ainda não teve o sentido de significado, de valor, de existência, como uma pessoa digna, uma pessoa de valor, gostar de si mesmo, amar a si mesmo, sentir valorizado? Você já percebeu que se ele não cresceu com isso, ele faz algumas situações também para ser notado? Você já percebeu, você já viu algum jovem que não adquiriu o sentido de significado? Ele corre em alta velocidade com o carro, às vezes deixa marca de pneu na estrada, sai com a moto com toda velocidade, às vezes chama atenção nas suas roupas, chama atenção na sua maneira de falar, ou talvez com qualquer outras situações ou comportamentos, dá a entender que esse jovem, que esse adolescente, que esse jovem ainda não tem um sentido de significado, de valor, porque às vezes ele precisa fazer algo para ser notado. E eu vou um pouco mais além, nós estamos falando de filhos, mas você já viu também adultos que chamam a atenção para si mesmo, que se chamam a atenção para que possam ser reconhecidos como pessoas, que no geral, às vezes, eles precisam mostrar algo que ele fez, que ele visitou, que ele comprou, que ele adquiriu, que ele... eu fiz isso, né? Então, às vezes, adultos que precisam dominar uma conversa, né? Às vezes, se veste também de uma forma chamativa, né? Ou, às vezes, empenha-se como louco
para ter honrarias, para ter diplomas, né? Se são merecidos ou não, pois então, às vezes esses comportamentos são levados para a vida adulta desta forma. Então, há uma necessidade muito grande, Nayan e queridos ouvintes, de crianças ter esse sentido de significado, de valor. Eu tenho valor, eu sou amado, e principalmente ser amado pelos pais. As crianças, elas precisam crescer, se desenvolver num ambiente de amor, num ambiente de segurança, num ambiente de proteção, que vai gerar esse sentido de significado na vida delas. E se não for notado, se não for amado, se não for, eles vão levar isso para a vida jovem, adulto, adolescente, jovem e muitas vezes adultos. Quem não viu um adulto, um adolescente de tal comportamento que precisam ser notados, né? Talvez é a mesma perguntinha. Viu a minha blusa nova? Não é talvez a blusa nova, mas é a maneira de se comporta, mas que precisa ter um significado, um sentido de significado de ser amado. Maravilha, maravilha. Bom, 3h28, a gente só está começando, viu, pessoal? O assunto de hoje, os filhos precisam de um sentido de significado, então já vai compartilhando muito a nossa live. Você que chegou agora, bem-vindo. Quem chegou no aplicativo também no site, pode deixar aqui seu comentário, sua pergunta pelo WhatsApp, 11 930 03 03 16. Depois dessa introdução, a gente já pergunta justamente sobre como essa necessidade básica de sentido de significado pode ser satisfeito na vida de uma criança, irmã Márcia. Muito bem, Nayan. Olha, nós praticamente vamos nos resumir nessa única pergunta. Só que nós vamos falar agora, compartilhar sobre 3 situações, 3 suposições falsas que nós, pais, eu sempre chamo para a responsabilidade para nós pais, né? Sempre chamo, porque, na verdade, se você for olhar na palavra de Deus, a Bíblia, né? Deixa eu ver aqui na Bíblia aqui, se você for olhar a Bíblia, ela nos chama o pai à responsabilidade, chama os responsáveis a essa obrigação, né? Em Deuteronômio, muito conhecido, 6, 5 e 7 diz: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e com todas as forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ele está dizendo para os pais. Ensine-as com persistência a seus filhos. Isto é, se está escrito persistência, é porque precisa realmente de muita paciência, muita perseverança para ensinar para os nossos filhos. Deus sabia que nós estaríamos vivendo neste mundo, dessa forma, na atualidade que nós estamos vivendo. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando elas estiverem andando pelo caminho, quando elas se deitarem, quando elas se levantarem. Então, quer dizer, a todo tempo. Pois bem, a sua pergunta, Nayan, é isso. Como nós podemos realmente proporcionar essa satisfação, né, de uma criança, dessas necessidades básicas de significado, né? Eu vou falar 3 situações falsas. Eu não sei se talvez acontece na sua casa, na sua família, mas qualquer coisa compartilha com a gente. A primeira situação, suposições falsas, que nós, muitas vezes, vivemos isso dentro da nossa casa, do nosso lar. A primeira suposição falsa é de relacionamento pai e filho. Ela tem prioridade sobre o relacionamento pai, marido e mulher. Quando o pai e a mãe trocam o relacionamento do marido ou da esposa pelo relacionamento do filho. Isso é uma situação que não gera sentido de significado para o seu filho. Nós estamos trocando papéis. Isso gera problemas na vida da criança. Essa passagem bíblica, Marta, está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 7. Então, veja só, o Dr. Alfred, ele diz o seguinte: o elemento mais significativo na
dissolução de casamentos, isso é a separação dos casamentos duradouro, talvez seja a consequência do viver no século da criança, diz ele. Isto é, muitas vezes nós deixamos o relacionamento marido-mulher e focamos somente no relacionamento pai-filho. E olha só, os relacionamentos pai-filho têm sido enfatizados de uma forma por várias décadas por causa da criança. E as prioridades marido-mulher são muitas vezes postas de lado, colocadas de lado com muita facilidade. Nós colocamos os relacionamentos pai-filho como prioridade e deixando. Veja se isso não acontece. Veja se isso não acontece quando você tem um filho, né? Pois então, aí a criança nasce e o pai é deixado de lado. E a mãe é deixada de lado. Qual é a prioridade? Da criança, né? Às vezes, nas outras palavras, o marido vai falar assim, eu tinha uma excelente esposa, até que nosso primeiro filho nasceu. Ela se tornou mais mãe do que companheira. E aí, o que aconteceu? Prezou o relacionamento pai e filho e menosprezou o relacionamento marido e mulher. E é interessante, meus queridos, lembrar que o casamento é permanente e a paternidade, a maternidade, ela é passageira. Porque nós começamos em 2 e terminamos em 2. Não é assim? Então, às vezes, nós percebemos que, dando foco para o relacionamento pai e filho, e menosprezando o relacionamento esposo e mulher, marido e mulher, nós estamos fazendo o que é certo para a criança, mas não é. Nada é tão importante na vida de uma criança como o sentido de significado do que o amor dos pais um pelo outro. Quando um pai ama a sua esposa, dá segurança para o seu filho. Quando uma mãe ama o seu marido, respeita, dá dignidade, significado, dá sentido de significado, dá segurança e proteção para os filhos. Então, às vezes, nós queremos trocar esses relacionamentos. É isso mesmo, Ana Cláudia. Precisamos cuidar dos nossos cônjuges. Pai e mãe, esse é o primeiro relacionamento. Nós vamos começar sozinhos e vamos terminar sozinhos. Isso nós precisamos priorizar. E muitas vezes, quando essa troca acontece uma desorganização na vida da criança, na vida do filho. E ele passa, e o que acontece? Ele passa a se sentir inseguro, porque há uma discussão, há uma insegurança do amor para com o pai, do pai para com a mãe, né? E às vezes tem casais, eu não sei se é o seu caso, e às vezes tem casais que chamam um outro de pai. Então, pela orientação que nós temos aqui, isso não é bom para o relacionamento do relacionamento marido e esposa. Ele não é o seu pai, ela não é a sua mãe, é a sua esposa, é o seu esposo. Então, falar isso diante da criança acaba trazendo uma instabilidade, gera uma confusão na criança, e quando o adolescente, isso pode gerar rebeldia. Isso pode virar rebeldia. Gente, é muito sério isso. Essa troca de papel é algo que não traz significado, não traz sentido de significado para a criança. Interessante, olha, se os pais estiverem felizes, se os pais, marido e mulher, estiverem felizes, essa felicidade vai ser transmitida à criança. Isso não só resulta num bom comportamento, mas também no sentido de valor de pessoa, como filho. Isso mesmo, Enaldo está compartilhando aqui, né, que essa mudança de hábitos, né, a Ana compartilhando que cria um ambiente de desequilíbrio para os filhos, né. Então, tem um juiz
Philip Gilliam, que ele diz o seguinte: a falta de afeição entre os pais, olha aí, a falta de afeição entre os pais é a maior causa de delinquência que eu conheço, dito por um juiz, né? Falta de relacionamento, essa troca de relacionamento. Então, os pais, eles devem gastar tempo se esforçando para cultivar esse relacionamento marido e mulher, né? Quando os pais enriquecem sua vida conjugal, eles estão ao mesmo tempo enriquecendo a vida dos filhos. E com certeza os filhos podem sentir. Então, essa é a primeira situação, essa primeira suposição falsa que nós, infelizmente, fazemos, essa troca de papéis. Então, se nós estamos vivendo essa situação, precisamos refletir, pedir orientação de Deus, para que essa situação, essa suposição, ou essa vida que estamos vivendo, seja trocada. Nós precisamos valorizar o relacionamento, priorizar o relacionamento marido-mulher, para gerar segurança para o relacionamento pai-filho, né? Uma outra falsa suposição e uma situação que e às vezes a gente dá toda essa exclusividade para os filhos e pensa que a gente está dando para ele um sentido de segurança. Estamos até confundindo a cabeça deles. A segunda suposição falsa é de que a criança tem o direito de ser o centro das atenções. Talvez você já foi visitar algumas pessoas e naquele local a criança assiste ao que ela quer, ela é o centro das atenções, né? Isso daí é uma situação falsa, que não supre a criança de necessidade básica, dessa necessidade básica que é o sentido de significado, de valor. Isso não supre, isso vai provocar desequilíbrio ainda mais, né? Então, o resultado, quando as crianças têm os seus desejos todos satisfeitos, é que elas vão se desenvolvendo como crianças, como pessoas, com um ser humano em pleno desenvolvimento, sendo egocêntrico, né? E quando eles não conseguem o que desejam, elas acabam adotando um estilo de vida que faz com que ela consiga e tenha o centro das atenções, porque ela não foi disciplinada, ela não foi regulada, ela não foi orientada, ela não foi ensinada a viver assim, porque nós pais, deixamos isso, né? Deixamos a criança reinar e brilhar, e todos os seus desejos são supridos. A mãe conhece, às vezes, até um olhar da criança que precisa ser suprido, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Interessante que o Jean Lerge, ele diz: quase todos nós queremos o amor dos nossos filhos, acima de tudo, e sentimos que isso representa uma prova de que estamos sendo bons pais. No passado, a maioria dos pais desejava principalmente respeito por parte dos filhos. Então, o que acontece? Houve uma troca. Essa é a fala desse filósofo, desse autor, que compartilha que hoje nós estamos querendo ser bons, que nós queremos provar para os filhos que nós amamos ele, que vamos dar tudo o que eles querem. Mas, na verdade, os nossos pais, os pais do passado, eles exigiam somente uma coisa: respeito. Respeito. Eu só quero que você me respeita. Né? Interessante que hoje nós percebemos que os pais sentem esse peso, né, de uma responsabilidade e acaba tendo um sentimento de culpa por suprir todas as necessidades das crianças. Né? Então, como resultado, nós nos tornamos constrangidos como pais, embaraçados, temerosos. E a primeira geração de pais que nós estamos vivendo, que estão paralisados, permitindo que os filhos, infelizmente, tomem as rédeas das suas vidas. Então, essa é uma suposição falsa, deixando a criança como o centro das atenções. A hora que ele assistir, o que ele quer assistir, o que ele precisa, o que ele quer, o que ele deseja. Então, isso gera
culpa no coração dos pais, geram um sentimento de fracasso, um sentimento de temor, de embaraço na vida do pai. E não gera, e infelizmente, as crianças, elas não devem ser o centro o focal da família. Então, o centro focal da família deve ser o relacionamento marido e mulher. Isso serve para nós, uma reflexão para nós como pais, né? Que precisamos tomar as rédeas novamente de orientação de Deus para os nossos filhos, e não ouvir as regras ditas pelos nossos filhos, mas ao contrário, ensinar com persistência aos nossos filhos qual é o caminho que eles devem andar. E a terceira e última, queridos ouvintes, nós temos aqui a participação, né, de vários dos nossos queridos ouvintes, Nayan, mas a terceira e última suposição falsa é de que a criança deve ser empurrada mais rapidamente para o seu desenvolvimento de papéis amadurecidos. Isto é, quando a criança está lá ainda nas fraldas, nós compramos brinquedos que eles não conseguem nem... Então, parece que esses brinquedos, eles estão empurrando essas crianças para o amadurecimento. Raramente nós nos comportamos como pais, isso é tudo relacionado a nós nos comportamos na idade da criança, mas sempre a gente está empurrando ela para ser mais. É um amadurecimento que é precoce, é quase que fosse amputar a infância, né? Então, é empurrá-la para um amadurecimento, né? E nós temos, assim, a dificuldade, vamos confessar, que nós temos a dificuldade de permitir que as nossas crianças sejam crianças, né? E eu vejo que muitos triciclos, às vezes pais fazem isso, ou os tios vão dar de presente, muitos triciclos ainda ficam esperando aí um motorista que ainda está usando fralda e que não tem nem competência, nem capacidade para sentar ali, para conseguir dirigir, né, aquele motorista para dirigir aquele triciclo. Então, o que nós fazemos? Nós atropelamos toda essa situação, né? Nós vestimos as crianças como os adultos. Veja só, não é assim mesmo? Nós colocamos as roupinhas das crianças como os adultos. As meninas, às vezes, que preferem brincar de bonecas, a gente tem que incentivar isso. Já coloca as meninas para aprender uma dança, para fazer coreografia, para fazer balé. Então, assim, parece que e eles já vão vivendo nisso, eles já vão sempre querendo mais. É difícil criança pequena brincar com uma criança pequena, porque às vezes eles têm rodeado de pessoas que são maiores do que elas, né? É interessante, e às vezes, na educação infantil, tem aquela cerimônia de formatura, né? Lá na educação infantil. E, gente, o que nós fazemos? Colocamos beca no menininho, na menininha, e o menininho fala assim, nossa, eu já tenho um diploma, eu tô com a minha roupinha de beca, minha primeira formatura, mas eu ainda não sei ler. Então, assim, a gente está acelerando, querendo ou não, a gente está acelerando essa geração, né? Para que eles possam ser. E, às vezes, nós queremos que os nossos meninos sejam uns profissionais de futebol, e colocamos roupa, uniforme, que às vezes nem fica, o calção nem fica, nem amarra, tem que dar 2 voltas no cordão da cintura do pequenininho, porque não cabe ainda neles, mas a gente coloca, olha que bonito, tal, e os menininhos saem todo faceiro, né? Então, e por que nós fazemos isso? Porque muitos pais querem se realizar por meio dos filhos, né? Porque querem que os filhos, talvez querem até que os filhos experimentem alguma coisa que foi negada a ele no seu desenvolvimento, na sua infância. Não, vou fazer com meu filho assim, não fizeram comigo, mas vou fazer assim, né? E a gente sempre faz isso, né? Então, meus queridos, é muito importante a gente ter esse olhar, né? Então, os sentimentos de inferioridade que surgem devido a essa situação
podem alcançar ali a superioridade, e eles podem levar isso para a maturidade, para a vida adulta, né? E eu falo uma coisa para vocês. Isso acontece de uma forma muito rápida, ele se desenvolve muito rápido. Eu sempre falo que criança, filho, até principalmente os filhos dos outros, né? Cresce igual a abobrinha verde. Menino, olha, cresce muito rápido, ele se desenvolve muito rápido, né? Então, a gente precisa ter todo esse olhar, toda essa atenção para que a gente tenha esse cuidado em relação aos nossos filhos. Então, Nayan, nós compartilhamos aqui 3 situações falsas que não geram significado de sentido, o sentido de significado, de valor para os filhos, né? Que é essa troca da prioridade do relacionamento, né? Troca o relacionamento de marido e mulher para relacionamento pai-filho. Colocar a criança no centro das atenções, isso não gera significado, sentido de significado, de valor. Isso o que precisa ser o centro é o marido e a mulher, que gera essa segurança, essa felicidade entre eles, que vai automaticamente passar isso para os filhos. E outra, final, é quando nós empurramos o mais rápido possível as crianças para que elas possam desenvolver papéis para que possam ser amadurecidos o mais rápido possível. Então, são essas situações que, querendo ou não, não trazem sentido de significado, de valor, dignidade e de amor próprio para as nossas crianças. E, às vezes, nós nos deparamos com algumas delas. Bom, agora 3h48 no horário de Brasília. Quem chegou agora no meio da conversa, a gente está conversando aqui sobre os filhos que precisam de um sentido de significado. É o início de uma série sobre as necessidades básicas da criança, tá bom? Aqui com a nossa missionária Márcia Doneda. Quero agradecer muito cada ouvinte, cada um que está chegando agora no nosso YouTube, a Rosana, Chaguinha, também tem a Ana Maria, tem a Daniele Santos, a Miriam, Conci Farias, Silvia Campos, Paulo Cristófori, na verdade, né? Jurandir Melo, Cleonice Bispo, Valmira Ribeiro, tem a Valma Martins, Lauriette Silva, Shirley Cirqueira. É muita gente que está chegando aqui no YouTube, audiência máxima aqui no nosso YouTube. Obrigado, galera, pela companhia de vocês. E quem também está no aplicativo da Rede 316 e no site, né, acompanha a gente agradece muito pela audiência e pela companhia. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem algum comentário ou pergunta no app. Tem só o nosso querido Antônio Lima, lá de Macapá, no Amapá, que é da Igreja Batista Monte Jerezim, que está aqui mandando alô para toda a galera lá de Macapá, e dizendo que está ligado nessa palestra da Márcia. Ele disse que é um capelão também, é um capelão também, né? Maravilha. Obrigado, na verdade é Antônia, eu falei Antônio, é Antônia, perdão, minha irmã, é capa também. Um abraço para você. Você conhece, Antônia. Não? Oi. Lá de Macapá? Macapá, isso mesmo, lá no Amapá. Antônio. Olha aí, sim, um abração, Deus abençoe, minha querida. Obrigado, viu, Antônia, pela sua audiência aqui com a gente. Bom, galera, vocês podem continuar batendo papo no chat, a gente está de olho aqui em vários comentários de vocês no YouTube, também pode mandar mensagens pelo WhatsApp da Rede 316, 11 930 03 0316. Explica pra gente agora, irmã Márcia, como conseguir um sentido de significado com ações positiva e verdadeira. Muito bem. Bom, nós falamos aí sobre essas falsas preposições aí, né, essas suposições, que muitas vezes são falsas para gerar sentido de significado, mas muitas vezes são reais na nossa vida. E fica para nós aí a reflexão desses apontamentos que nós, como pais e marido e mulher, possamos também analisar e pedir orientação de Deus, se falhamos até agora, que o Senhor nos oriente, amém? Então, agora vamos, sim, como construir, sim, esse sentido de significado, aí, agora com o lado positivo e também com situações concretas que geram
esse sentido de significado dos nossos filhos, nossa criança, que leva para a adolescência, para a juventude e também para a vida adulta e reflete nos comportamentos. Bom, primeira atitude como pai em relação é você mesmo, né? Isso quando eu falo pai, eu estou dizendo dos pais, os responsáveis, do pai e mãe, né? Então, o que você realmente, a sua autoestima, ele vai afetar a autoestima do seu filho. Então, se você, como pai, tem um sentido de dignidade, um sentido de valor, você vai transmitir ao seu filho de forma inconsciente, consciente e inconsciente. Então, veja só. Então, primeira situação, eu como pai, eu tenho realmente esse sentido de significado, eu tenho esse sentido de dignidade, de valor na minha vida. Se você tem isso, você vai automaticamente e inconscientemente compartilhar, vai transmitir isso para o seu filho. Bom, uma outra situação. Deixe que seu filho ajude em casa. Desde os primeiros programas aqui, que nós estamos compartilhando com a Nayan, nós sempre nos deparamos com essa situação. Deixe seu filho participar da sua vida em casa. Deixe seu filho ajudar em casa, porque crescer é necessário. Mas deixe que eu faço... Não, deixe que eu faça isso, pai. Deixe que eu faça isso. Começa cedo. Não vai ser lá. Isso nós precisamos plantar na infância para colher na adolescência, na juventude, na vida adulta, né? Então, isso começa cedo e precisa de paciência, como o versículo já diz, ensine-as com perseverança, né? Isto é, a tentação da gente falar assim para a criança, olha, deixa essa louça aí que eu vou lavar, porque o prato tá sujo, a colher tá suja, né? E a tentação da gente falar assim, não, deixa que eu faço, é muito grande, né? Mas a criança pequena, ela precisa gostar de ajudar, ela precisa dessa experiência, ela precisa de aprender a ser responsável. Então, qual é a outra forma? Fala para mim, qual é a outra forma que o seu filho vai aprender a fazer doce, a fazer bolo, a fazer comida, a pintar a cerca, ou a pregar pregos? É fazendo com você. Não vai ser lá na escola que vai fazer, porque na escola espera que ele já tenha aprendido isso em casa. Não é assim? E, eu digo como professora, eu digo como diretora, quantas vezes, e nós sabemos, nós que trabalhamos na área da educação, nós percebemos qual é a criança que aprende a fazer isso em casa, qual é a criança que a família tem paciência de ensinar. Porque quando a criança chega na escola, ela fala, não, professora, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço, porque ele já aprendeu em casa. A escola não precisa ensinar isso, quem tem que ensinar é os pais, e a Bíblia já diz sobre isso, né? Então, elogie a criança desde cedo quando ela faz pequenos serviços, vai gerar uma sensação de significado, né? Aí, quando ela tiver mais tarde, essas ações, essas atividades, essas tarefas diárias vão ser um hábito na vida delas. Vai ser normal, né? Hoje aqui eu vejo os meus filhos, né? Eles tem um quarto, tem um banheiro no meio, né? Cada um no seu quarto. E eles, o que eles fazem? Eles levantam, arrumam a cama, estica as camas, dobra as cobertas, eles deixam tudo arrumadinho, passa paninho nos armários, nos livros, eles procuram manter o banheiro limpo, arrumado, limpo, cheiroso, gosta de uma casa cheirosa, gosta do ambiente dele cheiroso, cheirinho para cá, cheirinho na cortina. Por que eles fizeram isso? Hoje é um hábito. Hoje eu não preciso falar assim, cuida do seu quarto, limpa seu quarto que tá um lixo. Porque eu não preciso falar isso, né? Porque ele já teve esse processo. Então, vai chegar um momento que essas rotinas vai ser hábito na vida deles, né? O Bruno Bretlin, ele escreve o seguinte, a convicção, preste atenção, meus queridos, a convicção sobre o próprio valor só pode resultar do sentimento de uma pessoa que uma pessoa tem, de que seu trabalho é importante e que ela se desempenha bem nele. Para isso, tem que começar cedo. Para isso, tem que ensinar, tem que ter perseverança. Então, deixe que a criança ajuda, né? Evite a frase, você não precisa fazer isso. Não fala isso, não. Deixa a criança ajudar.
isso vai dar significado, vai dar uma sensação de significado. Nossa, o meu trabalho fez a diferença. Nossa, filho, que legal, você lavou a louça, você arrumou seu quarto, você dobrou as cobertas, você tirou a toalha molhada da cama, você colocou no varal, você guardou seus sapatos, você fez a tarefa da escola, né? Então, isso vai, o que vai acontecendo na vida da criança? Isso vai dando aquele sentimento um sentimento de encorajamento, né? Aí, Nayan, talvez, nossos queridos ouvintes, você já tenha ouvido falar de pais que falam para os filhos assim. Eu ouvi um pai, assim, gente, eu já fui professora de educação infantil do primeiro ano, terceiro ano, e eu já vi muitos relatos, muitas situações horríveis que pais diziam para os filhos. Eu ouvi uma vez um pai dizer o seguinte: olha, não sei o que vai acontecer quando você crescer, porque ninguém vai dar um emprego para você, né? E ele vai ouvindo essa frase, vai ouvindo, você não vale nada, você não faz nada, nada que coloque nas suas mãos você faz direito. Então ele vai ouvindo essas frases por pessoas que estão na vida dele, são pessoas importantes, pai, mãe, é de suma importância, principalmente do que elas dizem. Às vezes, uma pessoa lá fora na rua chamar ele de você não sabe de nada, você não vai ser um nada, não faz sentido. Mas alguém que eles amam, que respeitam, faz muito sentido. E agora você ouvir todo dia isso, né? Então, se esse menino não for bem sucedido na sua vida, ele não tem culpa sozinho. Ele não tem culpa sozinho. A responsabilidade, 50% dessa responsabilidade foi atribuída ao pai, que roubou do filho esse autorrespeito e privou ele de ter uma qualidade de vida dada por Deus, das forças e responsabilidades que ele tem como pessoa. Isso foi roubado por tanto falar, Então, deixe seu filho fazer, incentive ele a fazer, elogie quando ele faça. E se precisa melhorar, fala, olha, bacana que você fez, mas vamos melhorar aqui, vamos fazer aqui, na outra vez. Isso vai se instalando na vida da pessoa, na mente e no coração, né? Então, terceira situação, apresente os seus filhos aos outros. Dá para você observar qual é o nível de relacionamento entre o pai e o filho quando o pai apresenta o filho para uma outra pessoa. Como você apresenta o seu filho para uma outra pessoa? Você apresenta, olha, esse aqui é o meu filho, o nome dele é esse, o nome dela é essa, né? Então, é muito importante quando um pai, uma mãe apresenta um filho, seu filho para uma outra pessoa, para o seu amigo, para o seu conhecido, ou independente de qualquer situação que esteja, mas porque o nome atribui um significado de existência. O nome dá para eles um senso de dignidade. Eu lembro que a gente trabalhava lá no interior do estado, aqui na igreja, e tinha uma jovenzinha que ela cuidava da sobrinha dela. Essa jovem tinha mais ou menos umas 18 para 19 anos, e a sobrinha dela tinha mais ou menos, para vocês terem uma noção, quanto que é tão forte que eu não consigo lembrar o nome da sobrinha. Olha só a história. Aí, por onde que ela ia, ela cuidava da menininha. A menininha tinha mais ou menos uns 4 anos, 4 para 5 anos. E aí, ia para a igreja, aí o pessoal, quem que é? Essa aqui é minha sobrinha, tá. Aí, ia para a escola, ia para qualquer outro lugar, quem é? Olha só como é o nome dela. As pessoas perguntavam o nome quem era aquela criança? É a minha sobrinha, Teve um dia que alguém perguntou para a menininha, qual é o seu nome? E a menininha diz, sobrinha. Infelizmente, respondeu, o meu nome é sobrinha. Porque ela sempre era apresentada como sobrinha, então, e até hoje, eu não consigo lembrar o nome da menininha, é sobrinha, né? Então, o que acontece? Apresente seu filho para alguém, ou um parente seu, ou um seu amigo, pessoas do seu convívio, digo, olha, esse aqui é o Felipe, olha, essa aqui é a minha filha, Denise, né? Então, apresente o seu filho com o seu nome, isso dá um senso de dignidade. 4,
deixe que a criança fale por si mesmo, ou deixe que o filho fale por si mesmo. Às vezes, é muito grosseiro por parte de nós pais, quando, às vezes, uma pergunta é feita para os nossos filhos e nós respondemos. Eu já vi pessoas que respondem, como é que está a faculdade? Aí o pai já na frente responde, não, a faculdade está bom, está indo bem na faculdade, ele é o primeiro da classe, e ele já foi até feita uma seleção lá, de ser o destaque da sala de aula, né, o destaque da turma dele. Isso tira, rouba da criança, do filho, aquela situação de ele, como se nós estivéssemos dizendo para ele assim, ele é desqualificado para falar por si mesmo. Então, permita que seus filhos falem, né? Permita que eles tenham condições de compartilhar, né? E, na verdade, às vezes a gente está diminuindo até o seu sentido de significado, tomando a fala deles, respondendo no lugar deles. Então, vamos pensar, refletir sobre isso. 5, dê à criança o privilégio da escolha e respeite as suas opiniões sempre que possível, né? Nós sabemos que a personalidade das pessoas, do indivíduo, do ser humano, é feito por suas escolhas, né? É claro que certos assuntos, e principalmente em determinadas faixas etárias, que os pais precisam tomar decisões, né? Mas as crianças já podem também serem ensinadas, instruídas, orientadas, para que elas possam entender e enxergar as oportunidades que ela tem de escolher e também aprender a conviver com os resultados das suas decisões. Isso vai gerar para elas experiências. É claro que a gente precisa ponderar principalmente as faixas etárias e quais decisões, né? Mas quando nós permitimos que as crianças, os nossos filhos façam uma escolha, nós estamos dando para ela um sentido de significado. 6, passe tempo com seu filho. Quando os pais não dão atenção aos filhos, eles vão, de alguma forma, exigir essa atenção, ou seja, por um choro, por uma briga, ou às vezes até por comportamentos negativos, né? Por comportamentos negativos na sua vida. Então, às vezes, a gente precisa parar e dar um tempo para o nosso filho. Certa vez, um menininho estava olhando, estava junto com seu pai na garagem do carro dele, estava sentado ali na varanda e olhando o carro. Aí o menininho falou assim, pai, esse carro, ele vale muito, né, pai? Aí o pai dele falou assim, é verdade, ele custou muito caro esse carro. E vale, aí o pai ainda continuou, vale a pena cuidar dele, porque quando eu tiver que vender ele, eu vou receber muito bem se eu cuidar também muito bem do meu carro. Aí o menininho ficou refletindo, ficou pensando, porque, na verdade, o pai dedicava muito tempo para cuidar do carro, porque o carro tinha um valor. E o menininho não tinha muito tempo do pai. Aí o menininho falou assim, eu acho que não vale muito não, né? Ele se comparou com o carro. Querido, nós transmitimos isso para os nossos filhos, para as nossas crianças. Porque quando nós dedicamos tempo, dedicar tempo a uma pessoa é a maior expressão de amor, é a maior expressão de valor que você pode dar, principalmente para o seu filho. E se nós dermos tempo para eles, nós vamos dar para eles um sentimento, um sentido de significado, um sentido de significado. Então, Deus nos oriente para que nós tenhamos condições de dar atenção aos filhos, ao invés dos problemas que depois eles podem, talvez, se envolver, né? E, por último,
Encoraje o sentimento de dignidade e importância, né? E sobre a vida dos seus filhos. Encoraje o sentimento de dignidade e que eles possam se sentir confiantes dos seus pais. Como que se podemos dizer assim, meu pai confia em mim. Meu pai confia em mim. Certa vez, uma família foi visitar uma outra família em uma determinada região. Essas regiões que tem maquinários, né? O pessoal que trabalha com lavoura, com colhedeira, tratores. E uma família foi visitar a outra família. E o filho de 14 anos não tinha ido com os pais. Então, a outra família que estava recebendo disse, mas cadê fulano? Cadê o João? Que o João não veio. O João tinha 14 anos. Não, o João não veio, porque nós deixamos ele para providenciar a venda de um trator, né? E eles falaram assim, mas como assim? Providenciar a venda de um trator, né? E aí, eu fico imaginando que sentimento, que sentido de valor esse rapazinho deve ter deve ter gerado no seu coração para os seus pais, né? E interessante, teve um outro pai que compartilhou o seguinte, a família, eles têm contas no banco, né? Então, eles colocaram o nome dos seus filhos, dois meninos, um menino de 15 anos e outro menino de 13 anos. E colocaram esses meninos na conta conjunto deles do banco, né? E aí, ele foi indagado por os amigos dele, mas por que você colocou seus filhos, conta conjunto? Como que você vai fazer isso, colocar os meninos em conta conjunto na sua conta bancária? Aí o pai disse o seguinte, eu devo confiar mais nos banqueiros do que nos meus próprios filhos? Porque o meu dinheiro está confiado no banco. Eu devo confiar mais nos banqueiros do que os meus próprios filhos? Então, meus queridos, são algumas ações, eu não estou dizendo que a gente vai fazer isso agora, eu só estou dizendo que precisamos refletir. Será que nós estamos dando essa confiança, gerando esse sentido de significado, de valor, de dignidade para os nossos filhos? As crianças, elas ficam mais responsáveis. Eu estou dizendo isso porque é algo que gera confiança, gera maturidade, gera um senso de responsabilidade. Quando nós colocamos responsabilidade para os nossos filhos, nós estamos dizendo para eles que nós confiamos neles. Então, confiança por meio de coisas, ou até colocar algumas situações para que eles possam ajudar pessoas, dar para eles essa dignidade de valor, realmente é algo básico que leva para a vida. Meu pai confia em mim, minha mãe confiou em mim. Então, um dos maiores presentes que você, como pai, pode dar para o seu filho é ajudá-lo a gostar de si mesmo de uma forma responsável. Esses são os desafios que nós compartilhamos nessa tarde, Nayan. Os desafios de trazer esse sentido, essa necessidade de sentido de significado para os nossos filhos ainda em desenvolvimento. É isso aí. Bom, 4h10 no horário de Brasília. Quem está com a gente no YouTube, no site, no aplicativo, obrigado pela companhia. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora. A gente está aqui conversando, né, sobre os filhos que precisam de um sentido de significado, assunto que está sendo desenvolvido aqui pela nossa missionária Márcia Doneda. Bom, agradecendo aqui todo mundo que está chegando agora no YouTube, Gilcélia, Neidiana, também tem a Elizabeth Aparecida, a Elienay, na verdade, né? Tem a Cirlei Casco, tem também aqui, deixa eu ver quem mais, a Marcela Ribeiro,
todo mundo que está chegando aqui com a gente, a Tânia Matos também, tem a Alcélia Cunha. Obrigado de coração pela companhia de vocês. Continuem comentando aí que a gente está de olho aqui em todos os comentários, em todas as participações, tá? Bom, agora a nossa missionária Márcia Doneda vai ficar à vontade aí para concluir o nosso assunto de hoje, né? Os filhos precisam de um sentido de significado. Como é que você quer terminar essa conversa de hoje, Márcia? Assim como nós falamos sobre essa necessidade do dia a dia, do desenvolver as atribuições, de significado de existência, nós, como pais também, precisamos levá-los, porque somos nós que recebemos essa incumbência do Senhor, nosso Deus, de levá-los a amar o Senhor, de levá-los a viver uma vida entendendo que nós temos uma eternidade pela frente, e que os nossos filhos também possam amar o Senhor Deus de todo o seu coração. Então, fica para nós, além de tudo, desse significado como um cidadão, desse significado como pessoa, mas, acima de tudo, que os nossos filhos possam amar o nosso Deus, amar o Senhor Deus de todo o coração. Assim como o pai, nós olhamos na palavra de Deus, o Deus de seu pai, o Deus de seus pais, né? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, né? Então, que nós, pais, possamos perceber que a espiritualidade faz parte da essência do ser do nosso filho. Não só as suas emoções, não só a sua dignidade, não só esse sentimento, essa emoção, né, esse lado emocional sendo fortalecido, mas que a espiritualidade, né, que o Senhor Deus nos dê condições de cuidar dos nossos filhos, de abraçar, principalmente quando eles erram, que mais possamos demonstrar amor aos nossos filhos, demonstrar a eles que eles possam realmente conseguir enxergar esse amor do nosso Deus. E na Bíblia tem a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo tem um versículo que eu quero encerrar essa tarde falando sobre ele. Versículo 20 de Lucas, capítulo 15. O versículo 20 diz assim: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. A gente sabe que esse é o contexto de uma parábola onde Jesus estava trabalhando, estava enfatizando sobre o ensino. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fico imaginando como esse pai estava à espera do filho. Esse filho não tinha um mínimo de sentido, de significado. Ele não tinha nada de valor na sua vida. Ele já tinha gastado todos os tesouros, todos os dinheiros, toda a sua herança. Ele não tinha valor monetário e ele não tinha valor de vida. Ele não tinha. E ele diz, eu vou correr para a casa do meu pai simplesmente para que eu possa comer, só para que eu possa me alimentar, porque ele não tinha uma expectativa que pudesse ser restaurado. Interessante que eu fico imaginando como é que esse pai estava na sua casa. Ele o avistou de longe, talvez esse pai estava debaixo de uma árvore, estava na sua varanda, sempre olhando para a estrada. Eu ficava me perguntando por que esse pai sempre ficava olhando para a estrada. Segundo os nossos estudos, nós podemos perceber que esse contexto desse pai, da parábola do filho pródigo, eles moravam numa aldeia, e ele, certamente, numa comunidade, e certamente ele era o patriarca daquela aldeia. E nessa comunidade, nesse local pequeno, todo mundo conhecia todo mundo sabia das informações, das notícias, o que acontecia. E quando esse menino saiu de casa, essa foi a última notícia, né? Todo mundo ficou sabendo que esse pai estava com o coração ferido, que partiu o coração da família, que esse jovem também violou a lei, e por isso esse menino teria que pagar.
Então, naquela época, se um judeu deixasse a sua comunidade para viver com gentios, e que se ele perdesse toda a sua riqueza, e se um dia ele tivesse coragem de voltar para casa, os homens daquela comunidade realizavam uma cerimônia chamada Kezazá. Kezazá é uma demonstração pública de vergonha. Os homens mais velhos daquela comunidade, então pegavam uma panela de barro e jogavam nos pés daquele jovem. E a tradição simbólica praticamente dizia que estava cortando oficialmente, desligando aquele jovem, aquele agressor, vamos dizer assim, que eles chamavam, desligando aquela pessoa da família, desligando da comunidade de fé, né? E depois eles quebravam aquele recipiente em pedacinhos, e os anciãos envergonhavam aquele homem com palavras, dizendo: você está com os laços cortados com a nossa comunidade, você não tem mais um lugar aqui, você não tem mais direito aqui, você trouxe vergonha para essa aldeia, você quebrou o coração do Pai, você quebrou a lei de Deus, e nós avisamos você. Então, se você entrar nessa aldeia novamente, nós vamos apedrejar você até a morte. Essa era a cerimônia de demonstração de vergonha. Mas essa cerimônia acontecia se os anciãos vissem primeiro esse rapaz. Mas se o pai avistasse esse rapaz e fosse até a entrada da comunidade e trouxesse o seu filho debaixo da sua túnica, esse jovem estava livre dessa condenação. Agora faz sentido quando o versículo diz: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Esse filho não perdeu nenhum significado de existência para o seu pai. E aí, esse filho só podia entrar naquela comunidade se fosse nos braços do pai. E foi assim que por isso que o pai não saiu daquela comunidade para ir buscar o seu filho, porque senão ele iria perder o seu filho. Mas ele se colocou de prontidão, dizendo: meu filho tem valor, eu amo meu filho, e eu vou ser o primeiro a avistar o meu filho chegar naquela comunidade. E assim foi. E o versículo diz que cheio de compaixão. Então, o que acontece? O pai correu em direção àquele rapaz. Correu, o velho, ele recolheu aquele filho na bainha da sua túnica. E ele queria chegar primeiro ao seu filho, antes que os outros fizessem essa demonstração, e aí perdesse o seu filho por vez. Ele não podia voltar para casa sem o pai. E essa reflexão eu quero deixar para cada um de nós pais. Nós não podemos voltar para casa, não podemos voltar para Deus, não podemos voltar para a casa do pai sem o pai. Então, pai, mãe, que você reflita nessa ação deste pai que perdeu o seu filho, que seu filho estava totalmente sem sentido de significado, de valor, nem monetário, nem nada, e violou todas as leis. E agora, esse pai faz uma festa, porque esse menino estava perdido, estava morto e reviveu. Então, literalmente, ele estava morto e reviveu. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos, assim, por tudo que nós ouvimos nessa tarde, trazer, porque o pai, a paternidade, Deus se apresenta para nós como um pai. E para que nossos filhos possam conhecer o amor do pai, o amor incondicional do pai, muitas verdades, muitos dos comportamentos dos pais aqui na Terra precisam ser feitos à luz deste amor, para que não gere rebeldia, não gere aquele sentimento de não querer aceitar Deus como pai, pelas más influências, pelas situações que foram provocadas pelos pais terrenos, né? Então, que Deus nos abençoe,
e que você possa restaurar o seu filho na integralidade, suas emoções, nos seus comportamentos físicos, mas principalmente na espiritualidade, porque essa vai fazer com que ele esteja bem também em todas as outras áreas. Então, Deus abençoe as nossas famílias, os nossos pais, os nossos filhos. Deus abençoe entre pais e filhos, para que esse sentido de significado seja real na vida dos pais e que automaticamente, inconscientemente, vai alcançar os nossos filhos. Amém? Amém. Amém. 4h21 agora. Bom demais. Voltamos com tudo. Nosso ao vivo, com assunto maravilhoso. Essa série que você está começando, então vai desfrutando aí. Quinta-feira tem mais. Já tem o tópico da quinta-feira aqui, hein, Márcia? Como é que vai ser? Já, Nayan, semana que vem já está tudo prontinho, na verdade, os próximos já deixamos tudo prontinho. A semana que vem nós vamos falar que os nossos filhos, eles precisam de segurança. É uma outra necessidade básica que nós vamos trabalhar com os nossos filhos da semana que vem, sobre segurança. Segurança, maravilha. Então, obrigado, Tânia Matos, obrigado, Nessa Ferreira, Ana Maria, também todos esses irmãos, a Ivone Cabreira, Deise Laura também, Silvani Souza, Agnélia Correia, Daniele Santos, todo mundo que está chegando no YouTube. Recebi uma mensagem aqui abençoada da Madalena, que é da Igreja Batista de Upanema, no Rio Grande do Norte. Ela falou assim, também fiz o curso de capelania escolar, programa abençoado, tá lá acompanhando a gente. Obrigado, Madalena. Deus te abençoe. Valeu pela companhia. Márcia, então a gente se encontra quinta-feira que vem aqui no nosso Tarde Viva, combinado? Se Deus quiser. Maravilha, Nayan. Se Deus quiser, um abraço para todos os nossos queridos ouvintes, um abraço para você, Nayan, um abraço para sua família, para a avó que está aí, para a Liz, para a Claudiane, para todos aí da sua casa, que Deus abençoe, e abençoe também todos os nossos queridos ouvintes, né? Saudade de vocês. Deus abençoe, um grande abraço, até semana que vem. Tchau, minha irmã, Deus te abençoe, um abração. Conversamos com a Márcia Doneda no nosso quadro Entre Pais e Filhos da sua Rede 316, é sempre muito bom o nosso encontro, e agora de volta com Ao Vivo, né? De volta com essa série linda e abençoada, e você que chegou no final aí, não fica triste não, a série é Necessidades Básicas da Criança, o assunto de hoje foi os filhos precisam de um sentido de significado. Esse conteúdo fica disponível para você no YouTube, para você assistir. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.